Eu tenho ido nas igrejas por aí, tenho conversado com muitos pastores, com igrejas que eu faço seminários da vida financeira, e eu sempre percebo uma coisa, né? Os irmãos muito endividados nas igrejas. Praticamente 70, 80% das igrejas, as pessoas endividadas, com dívidas no cartão de crédito, cheque especial, empréstimos, consignados, e a vida do povo de Deus ficando bloqueada, estagnada, por problemas financeiros, né? E eu vou ler os versículos aqui hoje, a gente vai acompanhar tudo dentro da palavra de Deus na Bíblia, como você muda a tua vida financeira. O que você tem que fazer? A maioria, meus queridos, eu tenho percebido o que acontece. A maioria dos, vamos dizer assim, dos cristãos, quando eu falo crentes, né, pode ser católicos ou evangélicos, crente é a pessoa que acredita em Deus. A maioria das pessoas, eu percebo que por muitos anos foi pregado um evangelho nas igrejas de que os crentes, né, os cristãos em si, eles tinham que se preocupar, vamos dizer assim, só com a vida no céu, não é? Com a salvação, em ir para o céu, em estar na presença de Deus. E a única preocupação, vamos dizer assim, em ir para o céu. E isso, claro, está correto, né? O sentido da gente ser cristão, acreditar em Cristo, estar na presença de Deus, é ter um lugar no céu, com certeza absoluta. Tá joia? Agora, nós temos a nossa vida aqui na terra também, né? E não é porque a gente busca um lugar no céu que a gente não vai cuidar da nossa vida na terra. Tá certo? E eu percebo muito que atrapalha os irmãos dentro das igrejas, sabe o que é? É o que Deus deixou na palavra dele, e ele bate muito nessa tecla na Bíblia, tá bom? Na palavra de Deus. Deus bate muito numa tecla para você mudar de vida financeira. Mudar tudo na sua vida. Sabe o que é? O conhecimento. Conhecimento. É através do conhecimento que você ganha mais dinheiro, que você muda a sua vida financeira. Eu vou ler versículos rápidos, pequenininhos, sobre o motivo da dificuldade financeira. E eu vou conversar sobre eles para você entender. Talvez você está trabalhando muitos anos e não sabe o que está acontecendo. Você trabalha, mas não sobra dinheiro. Você trabalha, mas não tem dinheiro. Primeiro versículo, e é o principal. Oséias 4:6. Está escrito assim na palavra de Deus: o meu povo sofre por falta de conhecimento. O segundo, olha o que está escrito. Provérbios 17, versículo 16. De que serve o dinheiro na mão de um tolo, se ele não quer obter a sabedoria? Prestou atenção no que Deus está falando para você? De que serve o dinheiro na mão de um tolo, se ele não quer obter a sabedoria? Provérbios 19, 20. Ouça conselhos e aceite as instruções, e você acabará sábio. Provérbios 4, 7. Esse eu gosto muito, presta atenção nele. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir conhecimento. Essa parte B eu gosto muito dela. Presta atenção no que Deus está falando. Use tudo que você possui para adquirir conhecimento. Provérbios 3, 13. Feliz é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Provérbios 12, verso 1. O que ama a instrução, ama o conhecimento, mas o que rejeita a instrução é estúpido. Provérbios 24, 4. Pelo conhecimento, escute o que eu vou falar para você, olha o que Deus está te falando.
Você quer saber os motivos que você não está crescendo na vida financeira. Provérbios 24, 4. Pelo conhecimento, os cômodos ficam cheios de riqueza e de bens de valor. Pelo conhecimento, os cômodos ficam cheios de riqueza e de bens de valor. E o último, 2 Crônicas, capítulo 1, verso 10. Dá-me sabedoria e conhecimento, para que eu possa governar o teu povo. Se não for assim, como que poderei governar o teu grande povo? Para quem conhece essa passagem, foi Salomão que falou isso para Deus. Me dá sabedoria e conhecimento para governar o teu povo. Porque se eu não tiver essas coisas, como que eu vou ser um grande rei? Como que eu vou governar o teu povo? Você sabe, por causa dessa palavra de Salomão, Deus falou para ele assim: olha, Salomão, por que você não me pediu riquezas, nem me pediu bens, nem me pediu a morte dos seus inimigos? Mas porque você me pediu conhecimento e sabedoria, eu vou te fazer o homem mais rico que já existiu na terra. Antes de você, ninguém foi tão rico quanto você. E depois de você, nenhum homem será tão rico quanto você. Tudo isso porque você me pediu sabedoria e conhecimento. Sabe o que acontece, meus irmãos? Eu li aí para você versículos. Deus te dando a chave para você mudar a sua vida financeira. Para você prosperar, para você enriquecer. O que Deus está falando na palavra dele em todos esses versículos? Que o que muda a vida financeira de uma pessoa, para você ter mais dinheiro no seu bolso, na sua conta no banco, seus investimentos, para você ganhar mais dinheiro por mês, você vai precisar adquirir mais conhecimento. Você vai precisar ler um pouco mais. Você vai precisar estudar sobre prosperidade, ter um conhecimento um pouco maior. Eu tenho percebido, eu vou nas igrejas por aí falando com o povo de Deus, parece que foi pregado um evangelho que o povo de Deus não precisa ter conhecimento nenhum. Que o povo de Deus são pessoas que não adquirem conhecimento. Enquanto as pessoas que vencem na vida, que prosperam, elas estão o tempo inteiro fazendo cursos, fazendo faculdade, escola, lendo livros, buscando instrução, buscando sabedoria. Você sabe disso. Por que um médico ganha 30 mil reais por mês? Porque ele tem mais conhecimento que você. Porque ele estudou mais. Então ele ganha 30 mil reais por mês. Assim é com um engenheiro, assim é com um dentista, com um advogado, com muitas pessoas. Quanto mais a pessoa adquire conhecimento, Deus está falando, mais ela ganha dinheiro. Pastor Jorge, então o senhor está falando que eu tenho que ter muitas faculdades para mudar minha vida financeira? Você está falando que eu preciso ser uma pessoa estudada, ter várias faculdades? Não, não é isso que eu estou falando para você. Eu estou falando para você que se você quiser crescer em uma área da sua vida, você vai estudar essa área da sua vida. Por exemplo, você está aqui num curso comigo hoje de prosperidade, num curso de mudança de vida financeira. E eu quero perguntar para você, nesse último ano que passou, ou nesse ano que nós estamos aqui, de janeiro até julho agora de 2021, quanto tempo da sua vida, do seu dia, você passou estudando prosperidade? Você passou estudando como mudar a sua vida financeira? Você dedicou um tempo para mudar de vida financeira? Quanto tempo? Se você falar assim para mim, pastor, nenhum tempo, eu não me dediquei a isso. Então, você percebe como Deus está falando para você na palavra dele? Que com conhecimento os cômodos ficam cheios de riqueza. Você vê uma pessoa na televisão,
é um médico, é alguém que está dando uma opinião lá, um comentário no Jornal Nacional, uma pessoa que está falando na televisão. Aí você olha atrás da casa dela, assim, atrás dela, né? Tem uma casa bonita, tem um ambiente bonito, bacana. Eu pergunto para você, para essa pessoa dar uma opinião na televisão, fazer um comentário, ela é especialista naquele assunto. Ela está estudando aquele assunto. E é a mesma coisa que eu quero começar esse curso falando isso para você. Eu tenho notado que foi pregado um evangelho até hoje de que os crentes não precisam estudar nada, não precisam fazer nada. Aliás, muitos falam comigo no WhatsApp: ô pastor, eu acho que eu não vou para a escola mais, eu acho que eu vou abandonar a escola, ou eu abandonei a escola, ou eu não vou mais querer saber de estudar. Então, eu estou falando das duas coisas e eu vou mostrar aqui para você agora. Existe o estudo da escola e esse estudo é muito importante. A gente ir para a escola, a gente ir lá, 8ª série, acabar o ensino médio, o ensino fundamental, o ensino médio. Se a gente puder fazer a faculdade, isso é muito importante. Quanto mais a gente estuda, o que a escola ela ensina para você? Ela ensina você escrever correto, ela ensina você falar correto, ela ensina várias coisas que vão te dar, que vão abrir portas para você. Vão te dar oportunidades de você ganhar mais dinheiro por mês, de você ter um salário maior, de você muitas vezes ser dono de um negócio. Ela ensina você, a escola, você falar, você pensar. Agora tem um outro estudo, que esse eu vou te falar uma coisa, é até mais importante do que o da escola. Sabe o que é? Estudar a área que você quer vencer. Quando a pessoa quer se formar em engenharia, ela vai para a escola e estuda livros de engenharia. Biologia, ela vai para a escola e estuda livros de biologia. Agora, quando você quer ser rico, quando você quer prosperar aí na vida financeira, existem os livros de prosperidade financeira, você sabia? Porque um engenheiro, quando ele vai para a escola, ele estuda naqueles livrões de engenheiro, né? Os livrões de engenheiro. Quando a pessoa faz medicina também, livros e livros de medicina ela tem que ler, não é? E se você quer prosperar, você quer aprender o mundo dos investimentos, colocar o dinheiro para trabalhar para você, você quer aprender como ter um negócio próprio, ser um empreendedor, ser um empresário, ter uma loja, ter um comércio, ter um seu negócio próprio, o que você tem que fazer? Buscar esse conhecimento por você mesmo. É um estudo próprio por você. E a maioria das pessoas, elas não sabem o seguinte, eu não sei se você sabe disso. Existe toda uma parte de livros, você está vendo aqui atrás de mim vários livros, né? Que ensinam a enriquecer, você sabia? Que ensinam a prosperar, que ensinam a vencer na vida. E isso eu nem estou falando da palavra de Deus. Que esse aqui é o maior livro que ensina você a prosperar e enriquecer. Tá joia? Mas só para você saber disso, porque muitos de vocês não sabem disso. Existe uma coisa chamada a ciência do sucesso. O que é a palavra ciência? É estudo. Então existe uma coisa chamada o estudo do sucesso, o estudo do dinheiro, o estudo da prosperidade. Você quer ser próspero? Você quer mudar a sua vida financeira? Você precisa crescer nesse conhecimento. Jorge, como que eu estudo isso? Olha só, se você for numa livraria aí na sua cidade ou até na internet, você vai ver centenas de livros sobre investimentos, prosperidade, dinheiro, como mudar na vida financeira, como ganhar mais dinheiro. Você sabe de onde veio isso? Eu vou falar para você. Há 100 anos atrás, existiu um homem no mundo chamado Andrew Carnegie. Andrew Carnegie. Olha só que história fantástica essa história. Andrew Carnegie. Ele era o homem mais rico do mundo. Hoje é o Jeff Bezos, né, dono da Amazon. Já foi o Bill Gates, mas também continua sendo um dos homens mais ricos do mundo, o Warren Buffett. Então, há 100 anos atrás, o homem mais rico do mundo chamava Andrew Carnegie.
E esse homem, ele teve uma ideia. Ele falou assim, olha, eu gostaria de deixar para a humanidade não só dinheiro. Por quê? Quando ele morreu, ele deixou muito dinheiro para os herdeiros dele. Ele construiu teatros nos Estados Unidos, o Carnegie Hall em Manhattan. Ele construiu muitas coisas. Ele deixou coisas materiais, certo? Porque ele tinha muito dinheiro. Mas ele teve uma ideia um dia. Ele falou assim, eu gostaria de deixar para a humanidade essa habilidade que eu tenho de ganhar dinheiro. Gostaria de deixar para a humanidade um estudo para qualquer pessoa interessada pudesse estudar e também saber como ganhar dinheiro, saber como mudar de vida financeira. Ele teve essa ideia. Então ele chamou um jornalista na época, chamado Napoleon Hill, e ele falou, o jornalista tinha 25 anos, e ele falou para ele assim, olha, eu tenho uma missão para você. Eu quero que por 25 anos você estude a riqueza, você faça a reportagem, você faça um estudo sobre a prosperidade. E eu, como eu sou o homem mais rico do mundo, eu vou apresentar você para todos os homens mais ricos que eu conheço. E você vai entrevistar esses homens. Você vai descobrir por que eles são ricos. O que eles fizeram. Qual a diferença da pessoa que enriquece para a pessoa que luta a vida inteira e não enriquece. E não fica rico. Eu quero, Napoleon Hill, que você descubra isso. E você vai passar 25 anos fazendo isso. E quando você terminar toda essa pesquisa, todo esse estudo, você vai lançar um livro. E nesse livro você vai colocar tudo o que faz a diferença entre uma pessoa que enriquece e entre uma pessoa que não enriquece. E ele falou para o Napoleon Hill assim, e o que eu vou fazer? Eu vou falar com o presidente dos Estados Unidos e nós vamos ensinar esse livro nas escolas dos Estados Unidos. Para que as crianças, já no primário, no ensino fundamental, no colégio, elas já aprendam a enriquecer. Elas já aprendam a ciência do sucesso, o estudo do sucesso. E Napoleon Hill aceitou. E Napoleon Hill, por 25 anos, pesquisou todos os homens mais ricos dos Estados Unidos. E ele fez melhor ainda. Ele entrevistou 16 mil pessoas. Dessas 16 mil, ele pegou mais de 500 milionários nos Estados Unidos, que além de ser milionários, eram pessoas felizes no casamento, pessoas felizes com Deus, que tinham uma vida próspera na presença de Deus, pessoas do bem. E ele pegou esses 500 homens e transformou a vida deles, transformou o conhecimento deles, as diferenças que fizeram eles enriquecer, em um livro. Em um livro maravilhoso chamado A Lei do Triunfo. A Lei do Sucesso. Não repare, tá bom? Porque eu tenho esse livro há mais de 20 anos. Tá? Olha só. Esse aqui é o livro, está vendo? A Lei do Triunfo. Olha a grossura que é esse livro aqui, olha. Tá vendo? Sabe por que ele tá velhinho assim? Porque eu comprei ele em... Deixa eu ver que eu sempre ponho a data nos meus livros. Junho de 94. Junho de 94. Então, deixa eu ver quantos anos fazem aqui. 2021 menos 1994. 27 anos. Há 27 anos que eu comprei este livro. Tá? A Lei do Triunfo. E li ele e estudei ele. Então, aí o que aconteceu? Só para você entender, para a gente trazer para os dias de hoje. Napoleon Hill escreveu este livro, A Lei do Triunfo, com toda essa pesquisa ensinando as pessoas a prosperar. Os Estados Unidos começaram a ensinar a Lei do Triunfo, a ciência do sucesso, nas escolas. É por isso que os Estados Unidos, um dos motivos, né, que é a nação mais rica da Terra hoje. Porque desde a infância, desde o primário, ensino fundamental, ensino médio, eles ensinam as pessoas a prosperar.
a ter negócio próprio, a ser patrão, a enriquecer. Eles ensinam o conhecimento do sucesso para a pessoa. Por isso que eu li para você 10 versículos na palavra de Deus, Deus falando que é o conhecimento que leva você a enriquecer, que leva você a prosperar. Mas parece que nas nossas igrejas foi pregado um evangelho assim, olha, o crente não precisa buscar conhecimento nenhum. Deus prospera o crente. E é uma certeza absoluta. Tá certo? Foi ensinado assim, olha, o crente não precisa estudar, o crente não lê livro, o crente não faz nada. O crente, ele espera de Deus cair no colo dele, que Deus vai dar riqueza para ele. Quando na Bíblia, na palavra de Deus, não é assim que se adquire riqueza. Nenhum homem de Deus caiu a riqueza no colo dele. Todos eles fizeram ações, né, buscaram, trabalharam bastante para ter o sucesso que eles tiveram. Foi assim com muitos milionários de Deus aqui na palavra de Deus. Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Neemias, Jó, Isaías, Daniel, que era um sábio, né? Daniel, todos os homens de Deus milionários, Cornélios, José de Arimateia e tantos outros, né? Tantos milionários de Deus na Bíblia, que foram servos de Deus, foram homens que buscaram o conhecimento, buscaram o entendimento para mudar de vida financeira. E eu vejo que dentro das nossas igrejas, os irmãos são pessoas que não buscam conhecimento nenhum, não lê um livro, não busca o conhecimento do que ele quer prosperar. E isso tem deixado as nossas igrejas, os irmãos endividados, não sabem o que é um investimento, vivem de empréstimos. Muitas vezes eu vejo crente falar assim, Pastor Jorge, eu não sei porquê, olha, tem tal pessoa, tá nem aí com Deus, só que prospera. Você vê andar em carrão, você vê em casa boa, você vê tendo uma vida boa, os filhos tudo estudando nas melhores escolas, tá tudo bem. E eu que sou um filho de Deus, que venho para a igreja, que sou dizimista, que faço isso e aquilo, eu não prospero. E eu pergunto para a pessoa, legal, meu irmão, você está estudando, você lê algum livro sobre investimento, sobre a vida financeira, sobre ter um negócio próprio? Quando você está no YouTube, na internet, o que você costuma ver? Com o que você está ocupando o seu tempo? Você passa seu tempo vendo entrevistas de empresários, assistindo vídeos de como prosperar, de como vencer, ou você passa o seu tempo na internet assistindo vídeo de bobagem? Então, é isso que Deus está falando na palavra dele. E muitos que estão escutando eu falar isso aqui, dar essa introdução no nosso curso aqui, sabe o que está pensando? Está pensando assim, poxa, eu vim aqui para o pastor me ensinar a enriquecer, para ele me ensinar a ganhar dinheiro na internet, para ele me ensinar, e ele está falando que eu tenho que estudar, que eu tenho que ler livros. Você viu que eu acabei de ler o versículo na palavra de Deus falando assim, aquele que rejeita a instrução é estúpido. Aquele que diz que não precisa buscar o conhecimento, ele é louco, ele é insensato. Você entendeu? Porque eu mostrei para você em 10 versículos aqui que Deus está te dando a razão, talvez, de você estar lutando, de você estar trabalhando há 15, 20, 30 anos e não ter o resultado financeiro que você quer na vida. Em Oséias 4:6, todo mundo conhece essa passagem na palavra de Deus. Deus fala assim, o meu povo está sofrendo por falta de conhecimento. O motivo, muitas vezes, do seu sofrimento financeiro, o motivo que não está sobrando dinheiro, o motivo que você não tem dinheiro no banco investido, que você não tem investimentos, é porque está faltando conhecimento desse assunto, meu irmão. Desse assunto. Então, o que eu tenho que fazer, pastor? Eu falei para você, ó, a primeira coisa, para a gente começar esse curso aqui, eu tenho uma lição de casa para você. Você vai pegar o livro de Provérbios na Bíblia, tá certo? Eu tenho ele aqui separado, mas você vai ter aí na sua Bíblia, tá? Eu costumo
eu gosto de ler separado assim. Você vai pegar o livro de Provérbios e você vai prometer para mim, você vai se comprometer aí com você mesmo e com Deus. O livro de Provérbios tem 31 capítulos. 31 capítulos. Você vai se comprometer, fazer um voto com Deus aí agora, de ler o livro de Provérbios. Se você ler um capítulo por dia do livro de Provérbios, pode ter certeza. Em 30 dias, são 30 capítulos. Você vai ler o livro de Provérbios inteiro. E você vai mudar a sua vida financeira. A minha eu mudei lendo o livro de Provérbios. Você vai mudar também. O que você vai fazer? Antes de ler o livro de Provérbios, você vai abrir a sua Bíblia, você vai orar a Deus, e você vai falar para Deus assim: Pai, eu quero mudar a minha vida financeira. E o pastor Jorge Motivo, o teu servo, disse que eu vou mudar a minha vida financeira se eu ler o livro de Provérbios. Então eu quero, Pai, que o Senhor me mostre no livro de Provérbios as chaves para eu mudar a minha vida financeira. O que eu preciso fazer, Pai? O que eu preciso aprender para mudar de vida financeira? Depois que você orar a Deus, você agradece, crendo que você recebeu a bênção financeira. E você vai ler o livro de Provérbios. É o primeiro livro que você vai ler. Tá joia? E pode ter certeza, vai haver uma transformação na sua vida financeira. Conforme, não leia de uma vez só, blum, não. Leia os versículos e vá meditando neles, pensando no que Deus está falando para você. E pode ter certeza absoluta que Deus vai revelar para você coisas que você nunca viu no livro de Provérbios. E ele vai mudar a sua vida financeira. Isso é a primeira coisa. Nós temos que ler tanto a palavra de Deus, quanto livros escritos por homens também. Por quê? Porque eu vou por aí pelas igrejas pregar, fazer seminário, e alguns irmãos falam assim: não, pastor, meu negócio é na Bíblia. Eu só leio a Bíblia. Falo, legal, irmão. É ótimo. Mas Deus deu inteligência para os homens. Quando a pessoa vai para a faculdade fazer medicina, ela aprende em livros escritos por homens. Que Deus deu inteligência aos médicos, cirurgiões, para escrever livros para ensinar outros. E assim em todas as áreas do conhecimento humano. Seja com advocacia, odontologia, biologia, geografia, qualquer área do conhecimento humano. Se você quer aprender uma área por você, por conta própria, você vai aprender em livros escritos por outras pessoas, outros homens que Deus capacitou para ensinar você. Por exemplo, eu aprendi a investir em ações, hoje eu sou um investidor na Bolsa de Valores, e isso tem sido para mim, vou ensinar um pouco você hoje aqui, isso mudou a minha vida financeira. Eu vou dizer para você que 90% de tudo que eu aprendi na Bolsa de Valores veio deste livro aqui, olha. Tá vendo? Esse livro aqui tá escrito assim, ó: Faça fortuna com ações. 90% da minha liberdade financeira, que eu aprendi a investir, comprar ações, investir na Bolsa de Valores, eu aprendi com o Décio Bazin, que foi o autor que escreveu este livro aqui. Graças a Deus, Deus deu inteligência para ele. Ele escreveu esse livro sobre investimentos na Bolsa de Valores. E eu aprendi tudo com ele. Quem aqui já fez curso comigo sabe que eu gosto tanto deste livro que eu não tenho um só dele aqui em casa. Eu tenho uns 3, 4, olha, tudo igual. Aqui, ó, só para você ter uma ideia, você tá vendo? Ó, Faça Fortuna com Ações, é o mesmo livro, ó. Tá vendo? Eu gosto demais desse livro. Então, eu leio ele inteiro, aí eu rabisco, faço as anotações, medito no livro todo. Aí depois que eu li todo, eu compro ele novo de novo, para eu ler de novo. Porque esse livro me ensinou tudo sobre a Bolsa de Valores.
E, meus irmãos, esse estudo que você faz por conta própria, da sua profissão, eu disse para você, às vezes ele é até mais importante do que a escola, mas isso não significa que é para sair da escola. Porque tem muitos que falam assim para mim, pastor, pô, eu vou sair da escola e vou trabalhar na internet igual você. Eu falo, tá, você vai sair da escola, mas daí, você sabe falar português corretamente? Você sabe escrever? Que o que acontece, meu irmão? Perceba uma coisa, você tem que entender essas coisas. Esses dias uma pessoa veio no WhatsApp para mim e falou assim, pastor Jorge, eu tenho um negócio legal para propor para você ser meu sócio. Eu falei, joia? Qual é o negócio que você tem para propor para mim? Aí ele escreveu lá assim, eu compro produto nos Estados Unidos, eu faço isso, faço aquilo. Ele escreveu umas 20 linhas, tinha pelo menos uns 15 erros de português. Meu irmão, eu não vou fazer uma sociedade com alguém que não sabe nem escrever, nem falar. Aí eu perguntei para ele assim, viu? Como você aprendeu a fazer? Não, é porque eu aprendi na internet que não sei o quê. Eu falei, ó, legal, mas eu sinto muito, eu já tenho uma empresa, eu não estou interessado. Perceba uma coisa. Quando você vai em algum lugar, um pastor, eu faz o curso comigo, mais de 250 pastores. Eu não estou falando com isso para você que uma pessoa que saiu da escola, porque eu também parei da escola, eu contei a minha história aqui para você no começo. Eu abandonei a escola, sabe por quê? Voltei depois, né? Mas só para você entender. Eu abandonei a escola porque eu estava passando fome com 18 anos. Eu já tinha a minha altura, já tinha 1,75 m mais ou menos, eu tinha 40 e poucos quilos. Eu tinha vergonha das meninas na escola. Eu era muito magro. E as pessoas na escola sabiam que eu estava passando fome. Que a minha magreza era de fome. E eu, por vergonha das pessoas, como eu falei para você, minha mãe tinha falecido, meu pai tinha ido para outra cidade, eu estava morando em uma garagem com meu irmão. Por vergonha de estar magro, por vergonha das meninas na escola, eu parei a escola, eu deixei de ir na escola. Depois que eu casei, uns 5, 7, 8 anos depois, aí eu voltei a fazer supletivo, aí eu fui para o supletivo, acabei os estudos, aí eu fui para a faculdade, fiz faculdade de administração de empresas, né? Fiz mais de 100 cursos, fiz faculdade de teologia. Depois, você entendeu? Agora, quando você está em um lugar, meu irmão, para ser pastor, para você falar alguma coisa, para você se expressar, para você escrever, se você abandonar a escola e você escrever tudo errado, e você falar o português tudo errado, você chega num lugar, você vai falar com alguém, você fala tudo errado, fecham-se as portas para você. Você está entendendo o que eu estou falando? As portas, elas se fecham. Quando você chega num lugar para procurar um emprego, ou quando você chega num lugar para você ser bem tratado, é só você saber falar um português melhor, né? Português, igual eu tô falando aqui com você. Não precisa, voz me ser, não sei o quê, nada a ver. Um português normal, correto. Só de você abrir a boca e falar em algum lugar, as pessoas abrem as portas para você. Elas te dão credibilidade. As portas se abrem, você ganha mais dinheiro. É isso que eu tô tentando falar para você aqui. Que o estudo, o conhecimento, Deus está falando na palavra dele que abre portas para você, que deixa os cômodos da sua casa cheios de coisas agradáveis, bonitas e riquezas, que você ganha mais dinheiro. Você entendeu? Você perceba um apresentador da televisão, mesmo que apresente um programa que você não gosta, pode ser o da Atena,
pode ser o Ratinho, pode ser o Silvio Santos, pode ser o Faustão, pode ser a Eliana, qualquer, o Rodrigo Faro, qualquer um que apresenta. Aquela pessoa, ela estudou para estar ali. É por isso que quando você vai na casa dela, é uma casa luxuosa. Porque a pessoa, ela buscou conhecimento. E a minha briga com o meu ministério é que eu vou nas igrejas por aí, parece que foi ensinado um evangelho para os crentes, para eles não estudar, não buscar conhecimento. E se não busca conhecimento, 80% da igreja está na miséria. Está endividado, só pensa em coisas, um pensamento baixo. A pessoa não lê um livro, a pessoa não sabe. E eu acabei de falar para você, ó, você vai começar por Provérbios. Provérbios. Mas você não vai parar aí. Como eu disse para você, você tem que ler livros escritos por homens também. Eu vou te mostrar alguns livros aqui. 5, 6 que mudaram a minha vida e podem mudar a sua também. E para você entender o que é a ciência do sucesso. Para você entender o que um ser humano escreve que pode mudar a sua vida. Tá certo? Por quê? Meus irmãos, é fácil você entender isso. Quando tem o culto de casais na sua igreja, tem o culto de casais, quem é que vai pregar lá? Normalmente é uma pessoa que entende dessa área, que o ministério dela é na área de casamentos, de relacionamentos. É uma pessoa que estuda essa área para pregar para você. Porque a palavra de Deus fala que o obreiro ele tem que ser aprovado, ele tem que conhecer a palavra de Deus e ele tem que conhecer um pouco de conhecimento geral, para que ele possa ensinar as pessoas. Você entendeu? Então, olha o que eu vou falar aqui para você. O estudo por conta própria da sua área que você gosta leva você a enriquecer, a você prosperar. A palavra de Deus fala assim: o homem que é diligente no seu trabalho, ele vive na mesa dos reis. O que Deus está falando? Pessoa que é diligente no trabalho. O que é uma pessoa que é diligente no trabalho? É uma pessoa que estuda o trabalho dela, que está sempre crescendo no conhecimento. Você entendeu? Pessoa que é um médico que está indo sempre em congressos. É um médico que está sempre fazendo curso. Não é aquela pessoa que estudou a faculdade e ficou parada lá, o ensino já modernizou tudo e a pessoa está fazendo cirurgia como fazia 100 anos atrás. Não, as coisas mudam no mundo. Cirurgia muda, fica moderna, tudo fica moderno. É com robô, é com isso, é com aquilo. E o médico que é diligente no trabalho dele, que faz curso, que se atualiza, é o que ganha mais. Você não... A palavra de Deus está falando isso. Toda casa de milionário, toda casa avaliada em mais de $1 milhão tem uma biblioteca. Dos livros que você gosta, das coisas que você gosta. Você vai ler, vai se aprofundar no seu assunto. Pastor Jorge, eu gosto de artesanato. Então, tem vários livros sobre artesanato, tem vídeos na internet sobre artesanato. Você tem que ficar bom no que você gosta. Onde está o que você gosta, é ali onde está o teu tesouro. O Silvio Santos, ele gosta de ser apresentador de televisão. Ele estuda, ele lê, ele se aprimora no que ele faz. É dali que ele tirou o tesouro dele. Jorge, eu gosto de artesanato. Então, é daí que você vai tirar o seu tesouro. Você tem que estudar isso, você tem que entender, você tem que ser diligente no seu trabalho. Eu, por exemplo, eu gosto de investimentos. Meu ministério é mudar a vida financeira das pessoas. O que eu tenho que estudar? Livros de investimentos, livros da vida financeira, quais são os melhores investimentos, o que tem que fazer para multiplicar o dinheiro. Você entendeu? É isso que eu estudo, porque eu ensino isso. Então eu tenho que crescer, ser diligente no meu trabalho. Você também no seu. É aí onde está o teu tesouro. É onde você se aprimora, é onde você cresce o seu conhecimento.
E você está aqui fazendo um curso comigo sobre prosperidade, como mudar de vida financeira. Então, o mínimo que você tem que fazer é ler alguns livros sobre vida financeira, investimentos, prosperidade. Existem milhões, toda uma ciência do sucesso. Do mesmo jeito que existe milhares de livros de advogado, milhares de livros de engenharia, milhares de livros de biologia, existem milhares de livros da ciência do sucesso. Você entendeu? Porque quando uma pessoa vai na sua igreja pregar sobre casais, essa pessoa, o mínimo é ela ter que ter um casamento abençoado, é o mínimo. Ela tem que ter um casamento abençoado. De 15 anos, de 20 anos, de 30 anos. Aí ela vai ensinar para você as características, as dicas para você ter um casamento abençoado também. E quando você estuda prosperidade, estuda investimentos, você lê essa área, o que você vai aprender? A ser uma pessoa bem-sucedida, fazer os melhores investimentos, vencer e enriquecer nessa área. Então, só para você conhecer alguns, se você não sabe, olha só. É isso mesmo. Olha só. Está vendo esse livro aqui, olha? Chama, olha, Eu Vou Te Ensinar a Ser Rico. É do meu amigo Ben Zuel. É um judeu, mora no Brasil há mais de 20 anos, tem um canal dele no YouTube. Tá bom? Ele escreveu esse livro abençoado aqui, ó. Eu Vou Te Ensinar a Ser Rico. Muitos que estão aqui no curso nem sabiam que existe livros ensinando a pessoa a ser rico. Existe, meus queridos. Por quê? Porque alguém que já chegou lá está mostrando as dicas para você. Você lê o livro, coloca em prática na sua vida, você tem o mesmo resultado. Você entendeu? Esse livro aqui, olha, eu sempre mostro aí, chama Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. O que aprende neste livro? O Robert fala que ele teve o pai biológico dele mesmo e ele teve um pai de criação, que era o pai do melhor amigo dele. E esse pai do melhor amigo dele era o homem mais rico do Havaí, nos Estados Unidos. Então, quando ele ia passar finais de semana, passar férias com um amigo dele, aquele pai do amigo dele que era rico ensinava coisas para ele. Você entendeu? Então aqui ele mostra as diferenças de uma pessoa que não enriquece e o pensamento de uma pessoa que enriquece. Você tem que ler para saber. Você tem que colocar em prática isso na sua vida. Esse livro aqui, olha, chama O Milionário Mora ao Lado. O Milionário Mora ao Lado. Esse livro é uma pesquisa de mais de 20 anos do professor William Danko, da faculdade, se eu não me engano, é de Wharton, lá nos Estados Unidos. Ele pesquisou por 20 anos o que os milionários americanos fazem. E aí ele colocou a pesquisa neste livro aqui, para você fazer igual e ter o mesmo resultado. O sucesso, ele deixa pistas. Conforme você vai estudando esse assunto, você vai mudando a sua vida financeira, você entendeu? Por isso que Deus fala na palavra dele: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Se o povo tem conhecimento, não sofre, vive uma vida financeira tranquila. E em todas as áreas da vida financeira. E para fechar, quero mostrar esse livro aqui para você, ó, Desvendando o Código Judaico. Também é do rabino Per Storm, que é outro rabino, ensinando toda a aliança que Deus fez com Abraão para prosperar o povo de Deus. Os judeus e nós, tá certo? Que fomos enxertados na oliveira brava. Fazemos parte da comunidade dos santos. Então você está debaixo de uma bênção de prosperidade para a sua vida. E se você estudar num livro desse as bênçãos, estudar tudo que tem para a sua vida que Deus quer para você, você coloca em prática e muda a sua vida financeira. Você entendeu? Então,
Eu comecei esse curso mostrando para você o quê? Que às vezes eu vou nas igrejas por aí, eu converso com as pessoas e a única coisa que tem que corrigir nas pessoas ali é que elas não dão valor ao conhecimento. Não dão valor ao conhecimento. E por causa disso estão perecendo, estão empobrecendo, estão endividadas, estão com uma vida financeira descontrolada. Porque se você quer se tornar engenheiro, você estuda engenharia. Se você quer se tornar médico, estuda medicina. E se você quer ter uma vida financeira equilibrada, transformada, você estuda a vida financeira por sua própria conta. Você continua na escola normal, mas você estuda vida financeira. Foi assim que eu fiz, tá certo? Claro que o maior livro de prosperidade que existe é a Palavra de Deus. Você estuda Bíblia, Palavra de Deus, e você estuda outros livros que Deus deu inteligência para as pessoas ensinarem você, para outros homens ensinar você a vencer na vida financeira. E fazendo esse estudo, aumentando o seu QI financeiro, aumentando a sua educação financeira, você muda a sua vida financeira e da sua família. Eu vou ler de novo os versículos aqui para a gente fechar esse tópico, para você ter certeza que tudo que eu falei aqui para você faz sentido. Que Deus está ensinando você a prosperar, pedindo para você buscar o conhecimento na área que você quer. Então está escrito assim na palavra de Deus. Oséias 4:6. O meu povo sofre por falta de conhecimento. Provérbios 17:16. De que serve o dinheiro na mão de um tolo, já que ele não quer obter a sabedoria? Provérbios 19:20. Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Provérbios 4:7. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir conhecimento. Olha o que Deus está falando para você. Use tudo que você possui para adquirir conhecimento. Provérbios capítulo 3, verso 13. Feliz é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Provérbios 12, verso 1. O que ama a instrução, ama o conhecimento, mas o que rejeita a instrução é estúpido. Provérbios 24, 4. Pelo conhecimento, os cômodos ficam cheios de riqueza e de bens de valor. E para finalizar, 2 Crônicas 1:10. Dá-me sabedoria e conhecimento, para que eu possa governar o teu povo. Se não for assim, como poderei governar tão numeroso povo? Então Deus chegou para Salomão e falou para ele assim, Salomão era um jovem. Deus falou para ele, me pede o que você quiser. Tudo, qualquer coisa que você quiser, Salomão, pode me pedir que eu te dou. Ah, tem gente que fala, Senhor, faz eu ganhar na loteria. Senhor, me dá uma empresa. Senhor, me dá 15 mil por mês de salário. Senhor, Salomão falou para ele assim, Senhor, me dá sabedoria e conhecimento para que eu possa governar o teu povo. Porque se eu não tiver isso, como que eu posso governar tão numeroso povo? Mas Deus ficou tão feliz com Salomão, tão feliz. Sabe por quê? Deus nunca tinha ouvido alguém pedir conhecimento para ele. As pessoas pedem tudo para Deus, menos conhecimento, menos sabedoria. Eu vou nas igrejas por aí, as pessoas falam, pastor, me dá uma cesta básica, pastor, me dá R$200, pastor, me dá isso, pastor, me dá aquilo. Mas
Nunca eu escutei uma pessoa falar, pastor, me dá o nome de um livro que o senhor leu para eu comprar este livro na internet ou comprar na livraria perto da minha casa e eu aprender a ter conhecimento, ter sabedoria e mudar a minha vida financeira. Eu nunca escutei isso de ninguém. E Deus também nunca tinha escutado. Na hora que um filho dele falou, me dá conhecimento, porque eu dou valor ao conhecimento, porque eu sei que o conhecimento vai me dar todas as ferramentas que eu preciso para governar o teu povo, para governar a minha vida, para ser bem-sucedido, para ser feliz. Quando Salomão falou isso para Deus, me dá sabedoria, mas Deus ficou numa alegria tremenda. Deus falou para ele, porque você me pediu sabedoria e conhecimento, eu vou te dar riquezas e honra como nenhum outro já teve na sua vida. Como nenhum outro já teve no mundo. Antes de você, Salomão, ninguém foi tão rico quanto você. E depois de você, ninguém será tão rico quanto você é. A palavra de Deus fala, meus irmãos, que Salomão tinha carretas e carretas de ouro, carregamentos de ouro. Você entendeu? A riqueza de Salomão é imensurável. O homem mais rico do mundo hoje, Jeff Bezos, tem 200 bilhões de dólares. Já tentaram calcular a riqueza de Salomão pelo que a Bíblia fala? Já se chegou a 5 trilhões de dólares, já chegou a 10 trilhões de dólares. O homem mais rico do mundo hoje, que é bilionário, hein, Jeff Bezos, tem 200 bilhões de dólares. Salomão tinha 5 trilhões, 10 trilhões. Nunca ninguém será tão rico quanto ele foi. E tudo porque ele pediu sabedoria a Deus. Então é isso que eu quero falar para você. Adquire conhecimento e sabedoria. Dá valor a isso. Tenha uma biblioteca na sua casa. Comece com o livro de Provérbios. Depois leia outro. Depois leia outro. A leitura vai te dar para você falar português correto, para você escrever português correto. A leitura vai deixar você uma pessoa inteligente, uma pessoa sábia. Assista entrevistas de empresários no YouTube. Quando você estiver na internet, pegue esse tempo para adquirir conhecimento e sabedoria. Dê valor ao conhecimento, dê valor à sabedoria. E você vai mudar a sua vida financeira e da sua família.